Depois de algum tempo, Lave começa a acordar na cama da enfermaria, usando roupas de paciente. Zeus, Prometeus e Napoleão aparecem dizendo a Lave o que tinha acontecido. Bakugou, depois da luta, estava em estado grave, mas estava se recuperando. Ele já não corria risco de vida. Lave pergunta quanto tempo eu fiquei apagado. Prometeus responde 2 horas e 48 minutos. Tendi. Lave, ainda sentindo algumas dores, usa sua habilidade para dar vida nas regiões onde sentia dor, assim as amenizando. Ele andou até a porta, abrindo. Andando pelo corredor, procurando alguém, mas não havia ninguém, mesmo achou estranho. Zeus, Prometeus e Napoleão o acompanhavam, Napoleão em forma de anel. Ele chegou até a área médica de risco, mas ainda não tinha ninguém. Uma voz familiar chamou seu nome. Ao olhar, ele vê Midoriya o chamando, claramente preocupado. Midoriya tenta fazer Lave voltar à enfermaria para se recuperar, cujo mesmo diz que já está bem. Midoriya, vendo que não conseguiria o obrigar, desiste. Onde está o Bakugou? Perguntou Lave. Midoriya responde, dizendo que ele está na segunda enfermaria, pois se Lave e o Bakugou ficassem na mesma enfermaria, os dois provavelmente iriam lutar novamente quando acordassem. E o festival já acabou? Perguntou Lave. Não, mas por enquanto ele será pausado até os alunos se recuperarem. Entendo. Onde estão minhas roupas? Elas foram destruídas, então tem roupas novas no seu armário. Entendi. Lave vai pegar suas roupas acompanhado por Midoriya. Após se vestir no vestiário, uma voz vem dos alto-falante. Aluno, Lave vai para a sala dos professores imediatamente. Lave saiu do vestiário, dando de cara com Midoriya. Hora de ouvir muita merda, disse Lave, indo em direção à sala dos professores. Midoriya ficou olhando Lave andando lentamente junto de Zeus, Prometeus e Napoleão. Chegando à sala dos professores, Lave já pode ouvir vozes. Lave bate na porta e a voz do diretor sai dizendo, pode entrar. Lave, ao abrir a porta, vê 5 pessoas: Almigit, o diretor, Oizawa, um herói com máscara de gás, e a juíza das batalhas. Lave fecha a porta e se senta na mesa em frente ao diretor. Nesse ponto da história vai haver uma divergência, onde nessa linha do tempo Lave ainda vai ser herói, mas quando essa série acabar, eu vou lançar uma linha do tempo alternativa onde Lave é um vilão. Voltando à história. Ponto de vista Midoriya. Midoriya andava em direção à enfermaria onde estava Bakugou. No meio do caminho ele ouviu sons de explosão, então já sabia que Bakugou estava bem. Ele chegou até a porta e lá viu Bakugou discutindo com a enfermeira sobre ele sair para derrotar um figurante, onde Midoriya identificou que se tratava de Lave. Midoriya tentar falar com Bakugou, mas é inútil, ele estava completamente transtornado por ter perdido, e com explosões afugenta Midoriya, a enfermaria também saiu do quarto, deixando sozinho. Bakugou fecha seus punhos olhando para baixo, ele se pergunta: por que eu perdi? Ele derramava lágrimas de nervosismo. Midoriya, escondido atrás da porta, ouvia tudo. Ponto de vista Lave. O diretor explicava com um tom sério a definição da palavra herói e o que era ser um herói. Mas Lave não dava ouvidos, pois em sua filosofia ele estava certo de ter ido com tudo contra o Bakugou. O diretor percebeu que não adiantaria falar com Lave, ele não admitiria que errou, então o diretor olha para Almigit e fala: bom, você só vai aprender na prática, não é? Almigit sorri de nervoso enquanto o diretor o observava. Você lá vai acompanhar o Almigit em uma missão, assim você poderá ver o mundo real na prática. Por mim tudo bem, respondeu Lave. Almigit ainda estava inconformado da responsabilidade ter caído sobre ele, que tentava negociar com o diretor, mas o mesmo se dava de desentendido. Bom, agora pode se retirar, Lave. Certo. Lave se levanta e sai pela porta, os heróis voltam a conversar. Lave anda calmamente pelo corredor até uma voz sair pelos alto-falantes. Saíram os resultados do torneio. Lave foi considerado perdedor do combate por ter criado risco de vida ao seu oponente. Então o resultado final foi: Tokoyami em primeiro, Katsuki Bakugou em segundo, Izuku Lave em terceiro. A recepção das medalhas serão feitas em 10 minutos. Tudo foi perfeitamente normal até o recebimento das medalhas.
Quando o recebimento das medalhas começou, Lava estava em pé acompanhado de seus homes. Até reconhecer um rosto então a multidão da plateia era sua mãe. Lava não acreditava no que via. Mas a mulher em um vulto de escuridão desapareceu como se tivesse se teleportado. Lava tirou de cima a baixo, mas manteve a postura. Midoriya na arquibancada percebeu que Lava parecia perturbado de alguma forma. Depois da premiação, o festival se encerrou. Lava não disse nada a Midoriya, cujo mesmo ficou preocupado. Time Skip, era sábado e a LL Midget veio buscar Lava para Lava ver como era o mundo real. A LL Midget dava seus gigantescos pulos enquanto Lava voava em Zeus. Enquanto isso, a LL Midget explicava o que realmente é ser um herói. Até um estrondo vir de uma loja próxima, um assalto estava acontecendo. A Midget rapidamente pula em direção ao local do assalto, mas é ultrapassado por Lava usando seu nome do movimento. Lava chega ao local, então Napoleão se transforma em espada, se preparando para o ataque. Prometheus e Zeus também ficam em posição de combate. Um dos vilões surpreende Lava. Saiu debaixo dele tentando dar um soco, mas Lava conseguiu desviar. O vilão logo desapareceu. Lava pensativo tenta descobrir a individualidade do vilão à sua frente. A LL Midget se escondeu para observar como Lava lidaria com a situação. Existiam 4 vilões, um deles parece que pode se teleportar, outro podia criar ventos fortes, os outros 2 ainda são desconhecidos. O vilão dos ventos tenta empurrar Lava para longe, cujo mesmo consegue se proteger usando Zeus. Napoleão vai para cima do cara dos ventos, então dando um golpe na diagonal quase o acerta. Ele foi salvo pelo cara que se teleporta, que conseguiu empurrar o vilão para longe de Napoleão. Lava finalmente entendeu que o vilão não se teleporta. Lava ordena que Zeus comece a produzir água e joga-la no chão. Em pouco tempo o chão estava cheio de água. Os vilões não estavam entendendo nada. Mas então Lava monta no Zeus e ordena: Zeus, jogue um raio na água. Zeus rapidamente obedece, e então um forte raio é lançamento eletrocutando a água. Todos os vilões que estavam em contato com a água foram atingidos pela descarga eletrônica. Até mesmo o vilão que teleporta, afinal ele não teleporta, ele fica invisível. Apenas um único vilão ainda estava em pé. O ataque foi bom, mas contra mim não vai funcionar, afinal eu sou feito de borracha, diz o vilão se gabando. Quando Lava se preparava para atacar o último vilão, algo inesperado aconteceu. Uma lança negra saindo da sombra do vilão, cujo mesmo foi empalado bem no peito. Lava e a LL Midget se assustaram com aquilo e entraram em posição de combate. A lança desapareceu, o vilão cai morto no chão. Lava estava ofegante, visivelmente abalado psicologicamente, pois ele acabou de ver alguém ser assassinado na sua frente. Tudo estava quieto. A LL Midget e Lava estavam atentos para um possível ataque inimigo, até uma sombra aparecer. E então uma mulher de capuz se materializa no lugar da sombra. Lava a recolheu, era a mulher que estava no estádio assistindo. A mulher então tira o capuz. Lava começa a suar frio quando viu seu rosto. Era sua antiga mãe. O vídeo acabou aqui. Eu sei que estou sumido e que não saiu o vídeo de One Piece, mas o problema é que está sendo difícil criar a fruta do deus do eclipse, pois eu não quero que ele seja extremamente forte ou deixe o personagem invencível. Eu quero um poder balanceado, e o motivo de tanto tempo sem vídeo era que eu desanimei e tava com um bloqueio criativo. Foi mal, mas vamos voltar.